Muito bom dia a todos. Mais uma semana que se inicia e vamos nós seguindo em frente em nosso encontro semanal, falando um pouco sobre espiritualidade. E hoje vamos falar sobre um assunto bastante interessante e tem muito a ver com o surgimento da vida, com a nossa história. Pois há quase 14 bilhões de anos atrás, uma grande explosão violenta, extremamente rápida, do próprio espaço-tempo, a partir de um ponto infinitamente denso e quente, que nós chamamos de Big Bang. E essa grande explosão vai dar origem a todo o universo que conhecemos, iniciando a nossa história. O que nos chama a atenção desse fato é a harmonia que passa a existir a partir daí. Pois toda explosão gera destruição e a desordenação da matéria. E ao contrário disso, a partir do Big Bang, tudo vai se organizando numa harmonia e equilíbrio inimagináveis para a nossa vã consciência, causando um grande nó em nossa compreensão. E atribuir essa organização ao acaso seria o mesmo que admitir a possibilidade de que uma explosão numa relojoaria pudessem dar origem a relógios, a partir do rearranjo das peças que se liberariam a partir da explosão, ou mesmo que livros pudessem surgir a partir da explosão de uma tipografia. Não existe racionalidade para atribuirmos tudo isso ao acaso. E somos levados a compreender que existe uma lei maior regindo toda essa matéria. Apesar da cosmologia viver criando teorias tendentes a descartar Deus desse processo, todas as teorias criadas implicam na necessidade de um rearranjo inicial anterior ao próprio Big Bang. E, veja bem, não estou aqui me contrapondo à ciência, mas tentando mostrar que o encontro da ciência com a espiritualidade será capaz de trazer muitas explicações racionais para fatos que reputamos inexplicáveis. Uma coisa é certa. Se voltarmos no tempo, partindo de hoje até 13,8 bilhões de anos atrás, nós veremos um universo cada vez mais desarranjado. E partindo do Big Bang, numa viagem contrária, desde aquela grande explosão até os dias de hoje, nós teremos um universo cada vez mais organizado e equilibrado, mostrando que a evolução é um imperativo divino. E essa evolução se dá tanto no âmbito da matéria como da espiritualidade, como veremos. Bom, deixando um pouco de lado essa visão cosmológica do Big Bang, vamos partir para a observação do que existe ao nosso redor. E nós percebemos o mesmo fenômeno em escala menor. Assim como essa grande explosão pôde liberar matérias que vão se unindo, formando sóis, e ao seu redor, gases e partículas de matérias vão se unindo, formando planetas que orbitam ao redor desses sóis, e que todo esse conjunto se unem às inumeráveis galáxias que existem, numa harmonia sem fim. Nós percebemos que no âmbito menor, a mesma lei rege. Toda a semente germina, vem o broto, vem a muda, vem uma planta adulta.
No mundo mineral acontece a mesma coisa. Veja bem, o petróleo que nós conhecemos hoje é o resultado de resíduos orgânicos de um passado muito distante. Cada rocha é o resultado de processos materiais que vêm ocorrendo há milhares e, por vezes, milhões de anos. O planeta Terra, com seus 4 bilhões e meio de anos, vai passando por um processo evolutivo que foi capaz de permitir o surgimento da vida. E essa expressão de que somos filhos das estrelas não se trata de uma mera metáfora poética criada por Carl Sagan. Existe nessa expressão uma base científica muito profunda. Logo após o Big Bang, o universo era composto quase que exclusivamente pelos 2 elementos mais leves, o hidrogênio e o hélio. E no interior das estrelas, e vamos aqui pensar no sentido real de que seja uma estrela. A gente tem o costume de olhar para o céu, todo ponto luminoso que a gente vê é uma estrela. Não. Nós vemos estrelas, vemos planetas, e as estrelas são esses corpos incandescentes que têm luz própria. No nosso caso, é o Sol. No interior dessas estrelas, ocorre uma fusão nuclear que transforma o hidrogênio em hélio, fundindo elementos mais pesados como carbono, oxigênio, nitrogênio, cálcio, ferro, tão presentes em nosso corpo. As estrelas formam esses elementos em seu interior. Essas estrelas envelhecem, explodem, é o que nós chamamos de supernovas, liberando esses elementos tão necessários à vida. Então, se existe vida em nosso planeta, é sinal que nós já tivemos um Sol que explodiu, liberando esses elementos. Ou seja, esse processo evolutivo, ele existe mesmo na aparente morte das estrelas. E isso vem nos mostrar que a evolução é uma lei que permeia todo o universo. E como parte desse universo, nós não poderíamos escapar dessa lei da evolução que a tudo permeia. Estudos arqueológicos mostram essa incrível metamorfose ocorrida em nosso corpo físico. Desde o surgimento como Homo sapiens na África, há 300 mil anos atrás, isso sem falar no período que antecede ao Homo sapiens, quando nós éramos muito mais, tínhamos características muito mais animalescas do que humanas. E essa evolução física vai acontecer em todos os seres vivos, pois a evolução é um decreto divino. A evolução do córtex cerebral humano, que é um processo longo e complexo, dando origem ao neocórtex de 6 camadas, que é uma característica exclusiva dos mamíferos e crucial para as funções cognitivas superiores. Culminando no córtex humano, que continua a se desenvolver e a formar a consciência e a cognição. No ano de 1859, Charles Darwin lança um livro sobre a evolução das espécies, que causa uma verdadeira reforma na forma de enxergar o caminho evolutivo dos seres vivos. Um livro polêmico, bastante endemonizado pela igreja na época, que vai se contrapor a essa teoria criacionista, surgindo o que nós denominamos de evolucionismo. O cristianismo, dissociado da ciência e buscando dar uma explicação que não tinha, na verdade, ela não tinha essa explicação acerca do surgimento da vida e do universo como um todo, assim lança mão de relatos acerca do surgimento do universo,
das espécies vivas e do ser humano, fomentando o que nós chamamos de criacionismo, como eu disse agora há pouco. Darwin vem assim a abalar com essa ideia reinante, intensificando esse abismo entre a ciência e a religião. Porém, 2 anos antes do lançamento do livro de Darwin, Allan Kardec traz o Livro dos Espíritos, a obra mais revolucionária que nós temos notícia no que concerne a entender a nossa evolução. Esse livro, ele é mais revolucionário que a própria teoria trazida por Darwin. Essa é a razão porque se afirmou que o Espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc. A Revista Espírita de 1862, página 41, traz que Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, por trazer esse evolucionismo não só para questões materiais, como fez Darwin, mas para todo o desenvolvimento moral e espiritual da humanidade. Em O Livro dos Espíritos, a evolução é apresentada não apenas como um processo, mas como uma lei fundamental do universo. Algo que se manifesta em diferentes aspectos. Ou melhor, em todos os aspectos que nós conhecemos. Allan Kardec, ao longo da obra, fala explicitamente sobre a lei do progresso. E essa lei é a força motriz por trás da evolução de todas as coisas, incluindo a história da humanidade. Citemos aqui um exemplo, a questão 778. Os espíritos superiores, em resposta à pergunta feita por Allan Kardec, afirmam que o progresso é uma condição da natureza dos espíritos e que tudo se encaminha para a perfeição. Portanto, o progresso é uma lei universal e inegável, questionável. Ela existe e, como uma lei divina, ela se materializa. Embora nós, seres humanos, possamos retardar esse processo, mas ele fatalmente acontece. Bom, falamos aqui sobre essa questão trazida por Darwin, e é importante a gente fazer esse elo, porque ele dá esse pontapé na questão do evolucionismo no âmbito material. O interessante é que Allan Kardec antecipa-se um pouco a isso e vem trazer isso nos aspectos morais e espirituais da humanidade. E é sobre ele que nós vamos focar mais. Nesse contexto, a reencarnação é o principal meio pela qual a evolução individual ocorre. Pois os espíritos, em suas múltiplas existências, em diferentes corpos e condições, diferentes oportunidades de aprender, de reparar os erros, de desenvolver virtudes. E assim, nessa caminhada, encarnação após encarnação, ele vai se desenvolvendo. Ou seja, ele vai seguindo a sua jornada de espírito simples e ignorante até o ser perfeito. Portanto, estamos sempre caminhando rumo a essa perfeição. E na questão 166, a espiritualidade maior traz que a reencarnação é necessária para o aperfeiçoamento moral e intelectual do espírito. Cada vida é uma lição com seus desafios. E cada desafio é uma oportunidade
para o nosso crescimento. E assim, vencendo esses desafios, nós vamos sempre evoluindo, vamos sempre buscando o nosso aperfeiçoamento. E sem a reencarnação, nossa evolução seria insignificante, pois uma única vida não seria suficiente para o espírito atingir a perfeição. O Livro dos Espíritos, ele descreve essa trajetória dos espíritos como foram criados, simples e ignorantes, que vão evoluindo. E, portanto, ser evoluído, espiritualmente falando, não é um dom distribuído por Deus a uns outros espíritos. O que eu estou querendo dizer? Esses espíritos muito evoluídos que passaram pelo nosso planeta, eles não são objetos do acaso. Eles não são assim porque Deus quis que eles fossem. Mas que todos eles, sem exceção, trilharam esse caminho evolutivo, partindo de espíritos simples e ignorantes como foram criados, rumando para a perfeição. O que ocorre é que alguns espíritos aproveitaram melhor as suas possibilidades evolutivas, aproveitaram melhor cada experiência para a sua evolução. E, como Deus deu-nos o livre-arbítrio, cada um segue a seu ritmo. E, por sorte, muitos evoluíram e estão nos auxiliando nesse processo evolutivo. Esse processo evolutivo, como deu para entender até aqui, ele abarca a totalidade dos espíritos, pois todos, sem exceção, foram criados simples e ignorantes, e todos, sem exceção, um dia chegarão à perfeição. Então, quando a gente vê aquele espírito muito complicado, muito comprometido, que a gente pensa, olha, isso daí devia se acabar, isso não devia ter existido, esse espírito também, como todos nós, partiu dessa jornada de espírito simples e ignorante, está caminhando para a perfeição. E esse caminho é um caminho inevitável. Todos a seu tempo passarão por esse caminho. Na questão 114 da mesma obra, nós temos, são estabelecidas algumas classes de espíritos. Coloca uma classificação simples: espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Ou seja, existem espíritos que ainda estão nessa fase de imperfeição, outros já são espíritos puros, e a grande maioria de nós, aqui que vivemos nesse planeta, estamos nesse meio do caminho. Estamos ainda trilhando essa trajetória evolutiva. Mas essa classificação, ela já mostra que a evolução é uma regra. Um espírito imperfeito jamais permanecerá assim para sempre. Ele está predestinado a progredir até tornar-se um espírito puro. E isso todos nós estamos inseridos. Portanto, todos nós, uma hora, seremos espíritos puros. O tempo que vai demorar para esse processo concretizar depende da utilização que fizermos do nosso livre-arbítrio. E veja bem, essa evolução não é apenas moral, mas também intelectual. O espírito, ele vai adquirindo conhecimento a cada encarnação. Aí vocês podem dizer, não, mas isso é estranho, porque quando nós nascemos como criança, não sabemos nada. O espírito, ele já tem toda a informação de tudo que se passou. Nós, ao reencarnarmos aqui na Terra, nós passamos por esse processo de esquecimento, mas o nosso espírito, toda a informação, toda a experiência vivida, ela está impregnada em nosso espírito. O nosso eu material, ele vem destituído dessas informações por esse processo necessário para a nossa evolução, mas tudo está no nosso espírito. Portanto, encarnação após encarnação, nós estamos evoluindo pelas diferentes situações vividas, por todo o conhecimento adquirido. Portanto, nunca perca a oportunidade de aprender. Pois todo aprendimento é necessário. Muitas coisas que nós aprendemos vão ser experiências ruins a não se repetir em nossas vidas, mas é conhecimento.
Os erros que nós cometemos, eles são um exemplo impregnado no nosso próprio ser de que nós não devemos cometer o mesmo erro, não devemos errar novamente, e assim nós vamos evoluindo. E essa evolução moral, ela se dá o quê? Pela prática da bondade, pela caridade, amor ao próximo. E esses aspectos são interligados com esse intelectual, que nós falamos agora há pouco, que vai fomentando essa incrível jornada da evolução do nosso espírito, que, como eu disse, ele progride em todos os sentidos. Na questão 783 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos afirmam que o progresso moral é a consequência do processo intelectual. O intelecto, ao se desenvolver, permite ao espírito compreender as consequências de suas ações e necessidade de seguir as leis divinas. Portanto, a ignorância, ela é um dificultador, ele é um freio à nossa evolução moral. Parece contraditório isso, mas não é. Nós precisamos do conhecimento intelectual, do desenvolvimento da nossa intelectualidade para a gente melhor vivenciar as experiências que vão nos conduzir à nossa evolução moral e espiritual. Em suma, o Livro dos Espíritos apresenta uma evolução como uma lei universal e inata. Não é opcional, ou que acontece por acaso, mas uma regra inevitável na criação divina, que garante que, sem exceção, caminhemos inevitavelmente em direção à perfeição. A evolução é um tema central e recorrente a toda a codificação, não só o Livro dos Espíritos. Por exemplo, o Livro dos Médiuns. Lá a evolução é abordada sob a ótica da comunicação entre médiuns e os espíritos comunicantes. A faculdade mediúnica é um processo de aprimoramento, pois o médium ele não nasce perfeito. Ao contrário, precisa se educar moralmente e intelectualmente. E esse é um instrumento mais puro e confiável para a comunicação com os espíritos superiores, para que uma melhor qualidade de comunicação se estabeleça. Ao analisar essas diferentes manifestações de espíritos inferiores, levianos e até superiores, Kardec demonstra a vasta gama de estágios evoluídos dos espíritos. A qualidade da comunicação, ela mostra o grau de adiantamento do espírito que se manifesta. Portanto, a evolução é uma regra para todos, seja para nós aqui encarnados, como para os espíritos desencarnados. O Evangelho, segundo o Espiritismo, foca na aplicação da lei moral, da moralidade cristã no dia a dia. A evolução, portanto, é um progresso moral, que é a parte mais importante na jornada do espírito. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ao invés de focar na história em si de Cristo, na sua vivência, foca nas leis morais por ele trazidas. E que é uma importante ferramenta para a nossa evolução espiritual. Pois nesse livro, as máximas de Cristo, comentadas por Kardec e pelos Espíritos, são apresentadas como um roteiro para o nosso avanço moral. Prática da caridade, o perdão, a humildade, são requisitos para a evolução dos espíritos, como bem trazido nesse livro. E não são apenas conceitos religiosos, mas condições básicas para a nossa evolução. Sem o progresso moral, o progresso intelectual e tecnológico não tem real valor para o espírito. Então precisamos pensar nessa conexão
existente entre o intelectual e o moral e espiritual. E um não pode viver sem o outro. As dores e as provações não são punições, como trazida pela codificação, mas a oportunidade de purificação e aprendizado, tão necessários para o avanço do espírito. O livro O Céu e o Inferno ilustra a lei da evolução de uma forma prática, através de depoimentos de espíritos de diferentes condições. A primeira parte desse livro, que é o Código da Vida Futura, esclarece que as condições de felicidade ou sofrimento após a morte não são eternos. A punição, entre aspas, ou a recompensa, também entre aspas, são estados temporários, reflexo do grau de imperfeição ou adiantamento do espírito. E isso tem uma íntima relação com a lei da evolução, pois até mesmo os espíritos em sofrimento têm a possibilidade de se arrepender e progredir. Na segunda parte desse livro, as comunicações de espíritos são demonstrações vivas da evolução pela qual passaram. Vemos espíritos que, após a morte do corpo, percebem seus erros, se arrependem e expressam o desejo de progredir. Muitas vezes planejando a própria encarnação para reparar as falhas do passado. A Gênese, outro importante livro da codificação, é dedicado às questões científicas e às leis que regem o universo. Nele, a evolução é o fio condutor de tudo. O livro detalha como a evolução se manifesta na formação dos mundos, no desenvolvimento da vida na Terra e na criação do corpo humano. Ele une a evolução da matéria com a evolução do princípio espiritual, mostrando que ambos os processos são orquestrados por uma mesma inteligência superior. Ele explica que o princípio espiritual, antes de animar o ser humano, passa por estágios primitivos, nos reinos animal e vegetal. E essa ideia, embora polêmica na época, reforça a ideia de que tudo se aprimora, partindo dos reinos inferiores para o reino espiritual, seguindo em direção à perfeição. Resumindo, a lei da evolução é a base que sustenta toda a doutrina espírita. Não é um conceito isolado em O Livro dos Espíritos, mas em todas as outras obras da codificação. E a cosmologia está aí para provar que a evolução que permeia todo o universo segue seu rumo, vindo antes mesmo do advento do Big Bang, tendo seguido sua trajetória já há alguns bilhões de anos e seguirá seu curso pelo tempo infinito que ainda há de vir. As teorias trazidas por Darwin, Rousseau, Lamarck, Mendel, entre tantos outros, nos dão uma ideia bastante robusta acerca da evolução que se processa nos seres vivos, materialmente falando. E as obras básicas do Espiritismo, por seu turno, trazem a evolução que se processa no âmbito da moralidade e a conexão que existe entre o material e o espiritual. Portanto, são robustos os estudos e evidências de que a evolução é uma lei imutável que permeia todo o universo. E nenhum sentido faz acreditar que a humanidade não tem jeito, que tudo está perdido, que o Criador poderia pôr fim em tudo e recomeçar, como muitos defendem. Não. Tudo isso, essa realidade que estamos vivendo hoje,
ela é uma consequência natural dessa lei da evolução. Nada vem por acaso. É um processo. A realidade que estamos vivendo hoje é a realidade que nós criamos nesse mundo material, utilizando o nosso livre-arbítrio. Nada veio por punição. A lei que existe é a lei da evolução. Tudo o que nós presenciamos, mesmo esse aparente processo, retrocesso aí que nós estamos vivendo hoje, faz parte de um plano maior, que abriga em sua essência essa lei maior, que é a evolução. E em nossa limitada visão, vemos retrocessos, situações aparentemente sem saída e tantas outras limitações. No entanto, basta ampliarmos um pouco a nossa visão para enxergarmos um mundo de constantes progressos e que, entre indas e vindas, como no movimento de um pêndulo, vai buscando seu equilíbrio até atingir a perfeição, que é o objetivo maior de todo o universo. E nenhum espírito se furtará a esse progresso. Portanto, precisamos ter uma visão mais otimista a respeito da vida, na consideração de que estamos trilhando esse caminho evolutivo, permeado por essa lei inevitável deixada por Deus. O progresso, ele é inevitável. Por mais que estejamos errando hoje, todo esse erro e sofrimento são etapas do nosso desenvolvimento. Pois é necessário, como dito, que o mal chegue ao extremo para que percebamos a necessidade de fazer o bem das reformas. Bom, vamos encerrar por aqui hoje. Na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, às 7 da manhã, estaremos aqui para falar um pouco da transição planetária. Ele guarda uma relação muito grande com o que nós falamos hoje, porque nós estamos vendo esse aparente caos que nós vivemos. E isso, ele é um processo necessário para essa transição. Pois muitos acreditam que a evolução vai ser um passe de mágica. Nós vamos dormir no mundo de expiações e acordar no mundo de regeneração. E não é assim. Nós é que vamos construir esse mundo de regeneração. Todos nós. Portanto, entender esse processo é fundamental. Então, aguardo vocês na semana que vem, próxima segunda-feira, às 7 da manhã, para falarmos sobre esse importante momento que nós estamos vivendo hoje, que é a transição planetária. Muito obrigado a todos pela atenção.